Enfermagem Brasília, sejam bem-vindos, que bom estar novamente com vocês. A enfermagem é pesquisa? Nós conseguimos fazer pesquisa em enfermagem? Hoje, depois disso, tá? Quem fala com vocês é Eduardo Mamed e nós temos aqui uma parceira, uma colega, uma doutora e a Ellen Cristina, tá? Enfermeira. Ela é mestra em Ciências Genômica e Biotecnologia, doutoranda em Biotecnologia, professora em Enfermagem, mentora para concursos e resistências e é voluntária da Cruz Vermelha. Exatamente. Com vocês, Ellen Cristina. Tudo bem, Ellen? Tudo bom, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito, a confiança e a parceria também. Sempre que quiser, estamos aqui abertos a conversar e trocar essa ideia justamente para ampliar esse conhecimento da enfermagem. Olha, já chamamos você novamente porque é um tema muito interessante, que hoje nosso tema, você apresentou esse tema, achei interessante, que é o olhar da enfermagem na carreira científica. Confesso para você que na minha formação a gente não tinha muito acesso ou contato com isso, né? Nós tínhamos nossos professores que eram referências, os doutores e tal, mas a gente não tinha esse caminho que poderia ser vislumbrado, que a gente poderia ter um alcance. E hoje eu vejo que a ciência e a pesquisa na enfermagem ela está pegando um rumo muito bom. As pessoas estão fazendo pesquisa mesmo em enfermagem e eu vi em você isso. Eu queria que você falasse, a gente queria que falasse sobre isso, a gente trouxe você novamente para conversar sobre pesquisa em enfermagem. Você é uma pesquisadora, né? E historicamente, o senso comum enxerga a enfermagem apenas à beira do leito, que é o nosso caso, no hospital. Como foi para você romper essa barreira e entender que o seu lugar de cuidar também poderia ser dentro de um laboratório ou debruçado sobre dados científicos? Então, foi vários desafios, que foram enfrentados. Acho que o primeiro é principalmente essa perspectiva social. Então, até hoje, quando eu me apresento, quando eu chego em algum lugar e falo que sou enfermeira, as pessoas já perguntam logo, mas em que hospital que você trabalha? E eu fico, eu não trabalho no hospital, eu trabalho num laboratório, E tem aquele primeiro choque. Mas o que um enfermeiro faz dentro do laboratório, Então, acho que desconstruir essa perspectiva social, No começo, eu me senti um pouco deslocada. Então, quando eu cheguei na pesquisa, a pesquisa que eu estou inserida hoje é em biotecnologia, então a gente trabalha muito no micro, Então a gente trabalha com microvolumes, a gente trabalha com um pedacinho lá do nosso paciente, que são os tecidos, são as células. Então é uma visão que a gente precisou modificar, Então lá na universidade a gente aprende a trabalhar no macro, Então ver o paciente como um todo, ver o contexto social e as várias dimensões que ele está inserido. E aí quando eu ingresso no laboratório, eu começo a perceber a outra parte, o outro lado. Eu começo a perceber o micro para sair para esse macro e atingir o paciente, como que isso vai chegar lá nele. Então, romper essa barreira social foi o mais difícil, E a adaptabilidade no ambiente laboratorial também, eu levei um tempo. Então, o meu projeto ele mudou 4 vezes durante um ano, Meu projeto de mestrado. Então, tive essa dificuldade em me encontrar. Quando eu comecei ali nas bactérias, A gente começou com umas bactérias multiresistentes e a ideia era trabalhar justamente com biofilme. E aí, posteriormente, eu cheguei aonde eu queria mesmo, que era trabalhar com a cicatrização, com o processo de cicatrização, Então, romper todas essas barreiras e entender qual que era o meu lugar ali dentro e como vencer esse processo, Porque é um processo difícil em qualquer carreira que seja atravessada, Mas, para mim, parecia ser muito mais difícil justamente porque eu tinha uma perspectiva de começar do zero de novo ali, Por aprender todos esses conceitos. Mas hoje, olhando para trás, eu me sinto muito feliz de ter aberto essa porta, de ter desbravado esse novo local e olhar para a enfermagem. Então, quando as pessoas me veem no laboratório como enfermeira, então eu já falo, nossa, que legal, uma nova perspectiva e tal.
Então, são barreiras que a gente vai enfrentando, assim, né? Achei interessante por isso. Você acabou de citar, que seria uma das minhas perguntas. Você, como enfermeira, né, chegando nesses ambientes, eu não sei como foi o acesso, né, se foi mais tranquilo, se foi uma oportunidade, ou você realmente viu isso, que, eu quero fazer isso, é meu sonho. Como é que foi isso? Então, eu nunca pensei que eu conseguisse traçar essa carreira científica. Na verdade, o meu sonho era também um lado mais acadêmico, científico, né? Mas eu queria ser enfermeira militar. Mas aí depois passei em 3 concursos e tudo mais, mas todos eles eu fui reprovada na inspeção de saúde. Eu tenho uma condição no olho esquerdo que me impedia. E aí eu vi o meu sonho sendo destruído e eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? Eu tinha um plano e aí esse plano se perdeu. E aí, então, eu comecei no final da faculdade a traçar, na verdade, desde o meu 3º semestre, quando eu largo o meu emprego, eu peço demissão do meu emprego e começo a fazer um estágio numa clínica de cardiologia, um estágio remunerado. Então, lá eu comecei a melhorar o meu currículo, porque era a enfermagem que eu sempre quis e ali que eu queria desenvolver. Então, eu comecei a sonhar com a residência. Então, a minha meta era formar e fazer a residência. Fiz 3 processos seletivos, fui reprovada em todos os 3. E aí veio o baque. E agora? O que eu vou fazer? Vou passar um ano depois de formada, estudando e tentando de novo. Aí a gente tem aqueles desesperos, enfim, aquela ansiedade que bate. E aí surgiu, né, uma colega da igreja até, postou um dia no Instagram falando que estava precisando de aluno para iniciação científica. Olha. Eu já estava na reta final da faculdade e aí eu falei, não, mas eu quero ir para conhecer, mesmo que eu não entre e tudo mais. Aí ela, tá bom, então vem. Aí participei de uma reunião do grupo de pesquisa, não entendi absolutamente nada do que foi falado, uma porque estava em inglês e 2 porque não era a minha área. E aí eu comecei a participar das reuniões e aí comecei a visitar os laboratórios e ver como que era a pesquisa. Eu me encantei, porque para mim parecia cena de filme, né? As pessoas desenvolvendo a pesquisa lá. Eu fico impressionado. Exatamente, igual a gente vê ali no Fantástico, sabe? Na TV, assim, as pessoas, os cientistas, né? Fazendo cultivo celular e aí lidando com produtos que podem ser futuros medicamentos. Então eu achei aquilo fascinante, falei, é aqui que eu quero estar. Então, mais uma vez eu reinventei o meu sonho, né? Então, não fui militar, tentei residência, não deu certo, e aí surgiu a oportunidade do mestrado. 6 meses depois que eu formei na faculdade, eu ingressei no mestrado. E aí começou a tormenta, porque eu não tinha bolsa, então eu passei sem bolsa nenhuma. E aí eu falei, é melhor eu encarar isso do que voltar para casa e continuar estudando ali, meio que sem uma perspectiva naquele momento, né? Claro que eu ia estudar para concurso, residência, mas eu precisava de algo ali que me alimentasse de forma que eu me sentisse útil naquele momento. E aí ingressei no mestrado, foi os 2 anos mais difíceis da minha vida, porque sem bolsa, então eu tinha que fazer vários bicos, vários trabalhos por fora para ir complementando a renda. Aí eu consegui uma bolsa taxa, então eu recebia um valor do governo para pagar a mensalidade, só que era abaixo do valor da mensalidade, então eu ainda tinha que complementar. Mas aí eu fui, né, lutando e conseguindo. E aí quando eu me encontrei nesse último projeto, que é o projeto que eu tô até hoje, né, que é um projeto que a gente vem desenvolvendo a longo prazo, que é um projeto de cicatrização, né, lá a gente estuda produtos para cicatrização, que o objetivo é cicatrizar feridas crônicas. Então a gente o produto já foi desenvolvido e agora a gente está na parte de testagem in vitro, né, naquela fase, vamos dizer assim, pré-clínica. Então a gente está desenvolvendo tanto o veículo, melhores formas de apresentação e tudo isso. É uma parte mais de um trabalho de produto mesmo, né, desenvolvendo o produto em si. Fantástico, eu só tenho que parabenizar, sou fã. Entendeu? E ainda bem que existem pessoas aí como você para estar nesse caminho de pesquisa, né, representando bem a enfermagem, e é isso que a gente precisa. Então, o nosso tema hoje é o olhar da enfermagem, né? Isso. Na sua opinião, qual é o diferencial que a lente da enfermagem traz para a pesquisa científica que outras áreas da saúde talvez não consigam enxergar? Eu acredito que a enfermagem ela tem esse olhar holístico, né? Então, do mesmo jeito que a gente olha para o paciente de uma forma completa, né? A gente analisa todas as dimensões dele. Quando a gente traz isso para a pesquisa, isso traz uma complementariedade.
Então, lá na pesquisa, quando a gente está pensando no produto, como a gente está pensando na melhor forma de apresentação, no melhor veículo, a gente pensa também como isso vai atingir o paciente, né? Como que será melhor tolerado. É um produto que vai precisar de um armazenamento específico, é um produto que vai precisar de um transporte específico. Então, a gente tenta sempre pensar no lado que seja de maior de maior aderência e também maior segurança, tranquilidade para o paciente, né? Então, acho que essa visão que a enfermagem tem, principalmente que a gente desenvolve para o nível assistencial, dentro da pesquisa é o grande diferencial, assim, que a gente traz, né? Ótimo. Existe um abismo clássico entre o que se publica nas universidades e o que se realmente chega lá na ponta. No técnico que está no plantão de madrugada, como a enfermagem científica pode construir uma ponte mais rápida entre o antigo científico e o leito do paciente? Eu acredito que a gente já vem nesse movimento de transformação, né? Eu acho que esse abismo era muito maior, principalmente antes da gente entender a enfermagem como ciência. Então, quando a gente via a enfermagem apenas como caridade, apenas como aquele cuidado de sobra, né, que se tinha de forma social, então, quando a enfermagem mas quando a enfermagem começa a complementar a sua característica com a ferramenta científica, a gente começa a perceber a diferença que isso traz dentro do cuidado. E aí isso é trago para dentro das escolas e das universidades. Então, assim, hoje, analisando alguns cursos e implementações desses cursos, há 10 anos atrás, em relação a 15 anos atrás, a gente vê que vem tendo cada vez mais esse estímulo para a carreira científica também. Claro que ainda de uma forma muito recente, muito... Posso falar tímida? Não? Tímida, exato, né? Então, mas a gente vem percebendo essa movimentação, né? Então, acho que esse abismo ele já foi muito maior e acredito que hoje a gente consegue construir várias pontes entre a ciência e a assistência, né? E isso a gente vê muitas vezes no ambiente hospitalar, quando chega, por exemplo, ali numa UTI, um enfermeiro, um técnico que traz, olha, gente, agora estão fazendo a passagem da sonda assim, a gente não precisa mais expor o paciente tanto, a gente faz essas medidas, a gente traz um maior conforto. Então, quando a gente traz essas novas técnicas aliadas à assistência, principalmente de forma mais corriqueira, a gente também traz um maior debate, né, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico. Então, acho que com a valorização que a gente vem buscando tanto, as pessoas têm percebido, principalmente as pessoas que pertencem à enfermagem, tem percebido a necessidade que a gente precisa ter nessa fundamentação científica. Porque se eu não tenho uma fundamentação científica boa, se eu não tenho esse conhecimento bem fundamentado, eu não consigo trazer uma melhora na qualidade de vida nesse cuidado desse paciente. Tá fantástico, porque hoje em dia a credibilidade, né, do profissional de enfermagem está aumentando cada vez mais. A gente chega na beira do leito e chega com essa fala que você está falando aí, sabe, de uma pessoa que é entendida, que é especialista, uma fala técnica ou agora, né, como você, produzindo, né, essa ciência a bem do paciente. Excelente. Então, fazer ciência no Brasil já é um esporte de resistência, no caso, né? Total. Para o enfermeiro pesquisador, né, como você, quais são os maiores leões que precisam ser matados por dia, né? E a falta de financiamento, como é que tá, se tem ou não tem, a falta de tempo ou preconceito também, né, de outras áreas em relação a isso? Acho que são tantos leões, né? Já estão criando filhotes. Mas, assim, o financiamento vai ser sempre um ponto, né? Principalmente no Brasil, onde a gente tem esse início da valorização da carreira científica como um todo. Sim. E essa valorização dentro da enfermagem ainda está em passos iniciais, né? Então, a gente ainda tem muitas bolsas defasadas, né?
Hoje, um doutorando, para você ter noção, ele ganha menos do que um residente. E ele trabalha tal qual um residente, né? Então, assim, claro que a residência é muito mais a prática, né? A vivência prática, né? E o doutorando, ele tá ali, tanto nessas vivências pré-clínicas, nessas experimentações, como também nessas construções de fundamentações de teoria. Mas, assim, quem me acompanha no Instagram sabe, tô rodando experimentos às vezes de madrugada. Eu acompanho, eu vejo lá. Exato, eu vejo. Então, assim, não tem dia nem horário, né? A hora que cai o experimento, o dia que cai a gente está rodando. Então a gente ainda tem uma defasagem de bolsas muito grandes, o que faz muitas pessoas que iniciam na carreira científica até não continuarem mesmo. Sim. Justamente por essa necessidade financeira, né? A gente precisa se alimentar, a gente precisa ter uma qualidade de vida, né? A gente tem uma cobrança muito grande, assim, principalmente em programas que têm essa maior visibilidade, né? Programas que têm maiores notas. Então, é uma cobrança excessiva de publicação, de lançamento de produto, de patente, e muitas vezes as condições de dignidade humana não seguem o mesmo padrão de cobrança, né? E dedicação. Então a gente sofre muito com isso. Muitos cientistas eles acabam indo para o exterior para tentar oportunidades melhores, né? E outra perspectiva que eu acho que a gente enfrenta muito hoje ainda é sobre a construção da credibilidade da ciência no Brasil. Né? Então, a meio internacional, a gente ainda enfrenta problemas que deveriam já ter sido enfrentados há 20, 30 anos atrás. Então, quando a gente publica um artigo e são, em sua maioria, brasileiros, né, ainda existe uma resistência da ciência de outros países em ler, em dar credibilidade àqueles dados, né? Então, é uma barreira que a gente vai vencendo ali com a qualidade, com a eficiência do nosso trabalho. Mas está sendo um trabalho de formiguinha, dia após dia, para a gente conquistar essa visibilidade e maior peso também no nosso trabalho. A gente com certeza vai tá devagar, mas vai conquistar sim, graças ao trabalho de vocês aí que estão a caminho e estão lutando por isso. Né? A enfermagem, né, é a maior força de trabalho que nós temos. E pouco vemos pessoas, né, como você liderando aí pesquisa, grupos de pesquisas. Como foi você, né, uma profissional de enfermagem, assumir esse protagonismo e liderar essa pesquisa? Eu estou até perguntando assim, como se você já fosse uma líder, uma pesquisadora. Recebo. Esse protagonismo todo, um dia né? eu chego lá. Isso que eu falei, você acha que é assim ou como que é? Atualmente ainda não lidero, mas vem aí. Sim, por isso que eu falei, você olha que lidera. Olha o pós-doc vindo aí. Me contrate, chefe. Então pronto. Mas eu acho que é uma constância, né? A gente precisa primeiro se colocar no lugar, né? Mostrar nosso serviço, a nossa eficiência, conquistar o nosso espaço, e aí a gente também vai subindo dentro dessa carreira, né? Então, como eu nunca tinha imaginado que eu chegaria aqui onde eu tô, né? Tô no meu primeiro ano de doutorado, mas já me sinto muito feliz e realizada por onde eu cheguei, porque realmente foi um sonho que ele foi se construindo à medida que ele foi surgindo, né? Que a oportunidade foi surgindo. Então, eu tenho vivido muito nos últimos anos, assim, aproveitando as oportunidades, né? Aí tem alguns amigos que falam assim, você tá aproveitando demais as oportunidades, dá uma pausada. Tem que aproveitar. Você quer viver tudo ao mesmo tempo. Eu falei, gente, mas vamos viver o que há para viver, não é mesmo? Exato. Então, assim, eu acho que essa constância a gente já vem atingindo, não só dentro da carreira científica, mas hoje a gente já vê a enfermagem na liderança. Sim. Então, hoje aqui no DF, por exemplo, a nossa diretora do SAMU é uma enfermeira, Lohana. Então, que orgulho, que momento que nós estamos vivendo. Que a enfermagem, ela tem sim, né, um braço importantíssimo lá no assistencialismo, e a gente precisa manter isso. Mas a enfermagem também ela é capaz de ocupar todos os espaços dentro dessa trajetória da saúde. Sim. E principalmente quando a enfermagem... Nós, quanto enfermeiros assistenciais e de ponta, a gente já tem um perfil traçado para a liderança. Isso não é falado para a gente no curso, né? A gente descobre na raça. Olha só. Mas a gente é formado em administração de recursos, em administração de recursos humanos. A gente também aprende a lidar muito com conflitos no nosso dia a dia. Equipe, a própria
os próprios pacientes, os próprios acompanhantes. Então é uma mediação de conflito ali contínua, e também a gente aprende a gerir todo um serviço de saúde. Então se a gente pode fazer isso lá na ponta com vários pacientes, com várias pessoas na equipe, se a gente pode gerir uma comunicação integral entre várias equipes multis, por que a gente não pode então ocupar lugares de gestão? A gente já tem essa característica de gestão desde a nossa base. Então são são dois pontos que a enfermagem carrega muito bem. E que muitas vezes a gente não entende isso na graduação, mas é o braço da educação. Então nós somos os educadores em saúde. Sim. Na equipe multidisciplinar é o enfermeiro quem domina a educação em saúde, não só como professor, não só para ensinar, mas o enfermeiro assistencial é ele que dá ao paciente a autonomia. É ele que dá não, né? O paciente já tem essa autonomia. Mas é ele que ensina o caminho da autonomia em saúde, né? Ele que traz esse processo de dignidade dentro da saúde. E além desse braço da educação, a gente também tem o braço da administração. Então a gente precisa aproveitar mais as nossas ferramentas, as ferramentas de base que a gente tem, né? Para ocupar esses locais de gestão. Então, no futuro, eu vejo sim, muitos enfermeiros dominando vários grupos de pesquisa e gerindo essas pesquisas no Brasil, que hoje já acontece sim. Então, nós já temos grupos de pesquisas que são liderados por enfermeiros, né? Que tem esse braço dentro da enfermagem, da pesquisa da enfermagem, vários doutores, mestres. Então, nós já temos esse braço. Claro que ainda precisa ter uma divulgação maior, uma visibilidade maior, um maior investimento, né? Mas nós precisamos crescer cada vez mais dentro desse processo da ciência. Fantástico. Você está vendo aí que nós temos um avanço aí nessas ferramentas, né, de inteligência artificial, análise de grandes volumes de dados, né, que é os Big Data. Como que a pesquisa da enfermagem está reinventando, né, se reinventando para não ficar para trás? Eu acho que a enfermagem, ela, pelo contrário, ela tem saído na frente, inclusive, dessas ferramentas, né? Trabalhando juntamente com essas ferramentas. Hoje, por exemplo, a enfermagem ela tem dominado cada vez mais a telemedicina, né? Então, os atendimentos de telemedicina, o acompanhamento. Eu mesmo já me consultei com uma enfermeira especialista em saúde da mulher lá da Bahia. Olha. Então, eu encontrei ela no Instagram e aí falei, vamos fazer uma consulta e tal, quero entender melhor sobre o meu corpo, enfim. Todas as nuances de saúde da mulher, que saúde da mulher não é minha especialidade. Então a gente tem que recorrer aos especialistas. Sim, com certeza. Então eu peguei, apesar de ser mulher, né? Então eu deixo para os especialistas ali e exerço bem a minha função de paciente. Exatamente. Então eu entrei em contato com ela e aí nós fizemos essa consulta de forma online. Então assim, a enfermagem hoje, ela domina muito bem. Então ela abriu um prontuário, fez um ensaio comigo, fez toda uma identificação, um diagnóstico. Então a enfermagem, ela tem dominado muito bem esse trabalho junto à saúde digital, né? E claro que a gente precisa cada vez mais aprofundar isso. E dentro das análises de dados também é importante a gente sempre frisar isso, porque os dados são o que trazem a realidade da saúde, né? Então é onde a gente precisa ter um aprofundamento maior ali dos dados epidemiológicos, da realidade da saúde, até mesmo para a gente conhecer ali o território que a gente está atendendo, né? Ótimo. Olha só. A enfermagem tem um código de ética muito rígido, né? A nossa legislação é um pouco pesada, ela é bem regulamentada, mas também é humanizada, né? Como esse compromisso com o lado humano, né, molda a forma como o enfermeiro faz ciência e principalmente quando lidamos com pesquisas envolvendo com seres humanos? Eu vou pedir licença aqui para meus colegas que trabalham, né, na linha de pesquisa clínica, né? Porque a minha linha é pré-clínica, né? Então eu não lido ali dia a dia com os pacientes. A minha pesquisa não envolve diretamente os pacientes. Sim. Mas eu acredito que a enfermagem ela possa agregar principalmente na redução do viés. Então é justamente com
com esse cumprimento dessa ética, com esse cuidado e não perca do processo de humanização durante esse processo de coleta de dados, de análise de saúde, é que a enfermagem traz esse olhar de forma mais integrada e complementar. Então a gente pode conseguir reduzir essas perspectivas que podem enviesar a nossa pesquisa, né? A pesquisa de quem domina essa área clínica. Então acredito que o olhar da enfermagem, ele traz essa perspectiva de cuidado tanto com o paciente, a humanização, como também cuidado com os dados que são coletados e para que esse processo esse processo científico, essa metodologia possa ser ainda mais com uma base mais sólida. Né? Ótimo. Nós estamos quase já concluindo, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Para aquele estudante de enfermagem ou profissional que está no plantão, tem uma mente inquieta, cheia de perguntas, mas não faz ideia de como começar na pesquisa científica. Qual o primeiro passo prático? Bom, vamos começar lá do início, né? Para quem está na graduação, nesse processo de estágios e aprofundando aí o meio acadêmico, nós temos as possibilidades da iniciação científica. Então, que é tipo uma espécie de estágio que a gente faz dentro da ciência, né? Então, você participa de um grupo científico e lá você vai desenvolvendo um projeto ali dentro, né? Que, geralmente esses projetos ao final eles viram projetos de defesa de TCCs e são levados para congressos e publicados em revistas renomadas e tudo isso. Então, acho que o primeiro passo é você que é graduando, você que está inserido no meio acadêmico, é procurar um grupo de pesquisa, né? Ver os editais que estão abertos para a iniciação científica, né? Porque é justamente nessas áreas que a gente consegue ter o primeiro contato para a gente até saber mesmo se é aquela área que eu quero continuar depois de formado, se eu quero ir para um meio mais acadêmico, se eu quero ir para um meio mais de desenvolvimento de produtos, da biotecnologia, se eu quero um meio mais epidemiológico. Então, acho que esse é o primeiro contato quando a gente está na graduação. Depois de formado, a gente também pode procurar por esses grupos de pesquisa. Eu acho que uma coisa muito legal antes do grupo de pesquisa, que tem acontecido cada vez mais nos hospitais, são os estudos de casos. Então, inúmeras vezes, alguns hospitais, eles estimulam a equipe multidisciplinar a sentar numa roda, numa sala e a discutir um determinado caso. Isso já é um passo dentro da ciência, é a gente fazer os questionamentos, entender por que o paciente está seguindo com aquele quadro clínico não esperado, né? Dentro do padrão da patologia. Então, além desses estudos de caso, onde a gente pode ter esse aprofundamento, a gente também sempre pesquisar em artigos, em livros e afins, e também ir atrás de um grupo de pesquisa, né? Antes da gente saber se a gente quer seguir num mestrado, num doutorado, é interessante a gente ter o primeiro contato com um grupo de pesquisa. Então, procurar um grupo de pesquisa em alguma universidade e aí participar de algumas reuniões, né? Falar com o professor, entrar em contato, né? O professor que é orientador ali, e pedir, olha, eu posso escutar, né? Posso ter um dia aqui de ouvinte? Posso entender como que funciona o trabalho de vocês, posso agregar aqui, né? Então dar esse pontapé inicial mesmo, né? Eu costumo falar que pra gente chegar nos lugares, a gente precisa ter um pouco cara de pau. Eu agradeço muito, Ellen, por você ter aceitado o convite. E eu numa UTI um período de quase um ano, e lá eu percebi que realmente a gente tinha que ter um conhecimento melhor, a gente tinha que ter um caminhar mais apurado, e chegar nesse nível que vocês estão chegando aí. Parabéns novamente, e aí logo a gente chama vocês de novo para fazer uma outra conversa, tá bom? Ok, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É um assunto que a gente vai estar sempre buscando e procurando. E aí nós temos aí pessoas como a doutora Ellen, que vai representando bem a nossa enfermagem em Brasília. Então, muito obrigado por vocês e até a próxima.